Este é o som do Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Aqui no Domínio da Guerra seguimos sempre com atenção o percurso pouco convencional e até provocatório de Prigozhin na guerra da Ucrânia. Falámos da sua condução das operações em Bakhmut, do desrespeito constante por Sergei Shoigu e por Valery Gerasimov, da marcha da justiça sobre Moscou a 24 de junho e sobre a mais recente presença na Bielorrússia. Hoje falamos da morte de Prigozhin. General Arno Moreira, isto não nos surpreende completamente, pois não? Era uma questão de tempo? Era uma questão de tempo. Bom, nós dedicámos, é verdade, a Prigozhin muitos dos nossos programas e do nosso espaço de comentários. E havia 3 razões para isto. Primeiro, ele era muito vocal, não poupava nas palavras e também não as escolhia. Ele ia sempre direto ao assunto e escolhia sempre as palavras que entendia, que traduziam melhor aquilo que era esta personalidade realmente muito, muito polémica. Depois, ele era uma personalidade antissistema. E nós não estávamos habituados a ver no ambiente da Federação Russa alguém que ousasse utilizar a palavra, a sua presença, os seus discursos, os seus vídeos contra o sistema. E isso, portanto, fez com que Prigozhin se tornasse também, do ponto de vista dos mídias, das notícias, dos comentários, um alvo de especial atenção. E depois, talvez o mais importante de tudo isto, ele era dos poucos políticos que tinham um exército particular atrás de si. Mais um exército disponível para morrer, como se mostrou em Bakhmut, onde deixou um rastro de sangue enorme. Portanto, Prigozhin era uma personalidade muito particular. Era uma personalidade... Ele não deixa de ser um criminoso de guerra, digamos. Mas a verdade é que estas mortes trágicas, quando elas acontecem, também parece que limpam o nosso passado e vêm ao de cima um conjunto de outras particularidades. Bom, ele foi um homem escolhido pelas suas qualidades, não necessariamente aquelas qualidades que fazem de nós um bom cidadão, mas também para missões sujas, missões em zonas muito cinzentas, são precisas personalidades muito particulares. E Prigozhin ganhou uma certa confiança por parte de Vladimir Putin através do conjunto de ações que desenvolveu em territórios e em áreas muito cinzentas, quer no Médio Oriente, quer sobretudo em África. Depois, ele foi verdadeiramente o herói russo em Bakhmut. Numa altura em que as coisas pareciam muito difíceis, ele foi o único que, na verdade, foi o homem que, na verdade, conduziu milhares de soldados à morte, é verdade, mas que colocou a bandeira em Bakhmut. E depois, passado muito pouco tempo de ser tratado, digamos, como o herói de Bakhmut, passou a ser o traidor, o homem que espetou a faca nas costas de Putin. Ele tem, portanto, um percurso de vida que é digno de um verdadeiro filme. Mais tarde ou mais cedo haveremos de ver, certamente, nos cinemas, filmes sobre Prigozhin. Bom, ele agora desaparece. É claro que podemos continuar a pensar se morreu ou se não morreu. Ninguém quer arriscar. A eventual morte, continua a ser a eventual morte. Porque, na verdade, ele já morreu mais do que uma vez e depois apareceu outra vez vivo, não é? Não podemos esquecer. Mas desta vez parece-lhe que é diferente. Mas desta vez, bom, quem sabe já sabe se morreu ou não. Falta um dedo a Prigozhin. Portanto, isto é imediata a confirmação, olhando para o cadáver nos destroços do avião, se era Prigozhin ou não. Nós é que não sabemos, mas que já se sabe se Prigozhin morreu, pois quem observou o cadáver já não tem dúvidas nenhumas se isso aconteceu ou não. Bom, nós podemos alinhar várias teorias sobre isto. A primeira teoria é a teoria do acidente do avião. Os aviões caem, problemas técnicos. Até se fala que, devido às vacinas contra a Covid, o piloto sentiu-se mal e que isso conduziu um conjunto de sequências trágicas que levou à queda do avião. Bom, a tese do acidente do avião não é uma tese válida. Não é válida. Porquê? Porque nós conhecemos as indicações que eram transmitidas pelo transponder do avião. Se houvesse um problema qualquer, alguém teria dito alguma coisa, ninguém disse nada. Ninguém comunicou nada, não é? Portanto... O avião
de acordo com os dados do transponder, nem sequer perdeu a altitude, isto é, desapareceu pura e simplesmente rapidamente. E, portanto, a teoria do acidente do avião não parece ter pernas para andar. Depois há a teoria da conspiração. A teoria da conspiração é que tudo isto foi uma encenação e que desta encenação haveremos de ver um dia Prigozhin. Mas ele parece-lhe o tipo de homem que encena desta forma uma saída deste cenário de guerra. Não precisa, mas, digamos, esta teoria aponta para que ele aparecerá com 10 centímetros a mais, 40 quilos a menos. Gosto sobretudo dos 10 centímetros a mais. Se isso acontecer, vou ter de saber como. 40 quilos de peso a menos e talvez menos 30 de idade. Não, mas esta tese não tem não tem pernas para andar. Porquê? Porque morreu muita gente. Isto é, se houvesse necessidade de fazer desaparecer Prigozhin, haveria outras possibilidades de o fazer sem ter que envolver tantas mortes. Incluindo o número 2 do grupo. Exatamente. Não é? Portanto, esta tese não parece também ter muita sustentação. Mas a teoria da conspiração, as teorias da conspiração são sempre interessantes. Depois há a teoria da bomba. A teoria da bomba é a teoria favorita de Moscou. Aliás, basta ler aquilo que foram e ver aquilo que foram as televisões oficiais para ver que em todas elas aparece a bomba. Porquê? Porque a bomba é aquela coisa que a gente não sabe quem colocou. Portanto, é a teoria que pode afastar Putin da responsabilidade do atentado. E coloca a Ucrânia também, eventualmente. Coloca a Ucrânia e as visto. análises forenses ao avião vão mostrar que os explosivos eram acidentais, essas coisas todas. Exato. E vão aparecer passaportes também nos ucranianos ou ocidentais nos destroços do avião, etc. Portanto, a teoria da bomba é de todas as teorias e explicações possíveis a preferida por Moscou. Porque, na verdade, se for uma bomba, ninguém sabe quem é que a colocou lá e nem nunca se saberá quem foi que o realizou. Depois, há a teoria do míssil. Eu achava que a teoria do míssil, continuo a considerar que a teoria do míssil é uma teoria que deve ser investigada. Isto porquê? Porque as primeiras análises, as primeiras imagens que tivemos da asa do avião mostram um conjunto de perfurações que não resultam de queda nenhuma. São buracos que aparecem, que são compatíveis com a explosão de um míssil, seja ele um míssil ar-ar, seja ele um míssil terra-ar, que faz um conjunto de perfurações por causa dos fragmentos que liberta ao aproximar-se do avião. E, portanto, esta é uma teoria que deveria ser aprofundada. Os Estados Unidos não estão inclinados muito para esta teoria do míssil. Eles parecem suportar a teoria da bomba. Isto deve haver uma explicação política para isto. O Kremlin já agradeceu o suporte dos Estados Unidos a retirarmos importância à teoria do míssil. Bom, estas são as teorias, não sei se alguma vez nós chegaremos algum resultado sobre isto. Bom, agora depois há o porquê agora? Bom, ele primeiro andou desaparecido, porque andava com medo também, portanto, deixou de se expor. Depois aparece em África. Depois ganhou confiança. Está em África. Exatamente. Ganhou confiança e começou a aparecer publicamente. Esteve até presente naquele fórum em São Petersburgo. Depois começou a mover-se com tanta naturalidade que andava sempre de avião e apareceu, como muito bem diz, em África. Ele mostrou-se em África como representante dos interesses da Rússia em África. Isto também não terá caído bem. Isto é, os planos de Putin para a África não passam por Prigozhin. Ora, Putin pode ter visto também aqui um segundo perigo. O primeiro perigo é que ele se pudesse transformar, agora nas eleições presidenciais, no chamado candidato antissistema, que é um candidato muito perigoso porque nós temos dificuldade em controlar e porque os votos de protesto normalmente acabam nos candidatos antissistema. E, portanto, o desaparecimento de um potencial inimigo político presidencial não deixa de ser interessante para Putin. Mas, por outro lado, também esta questão de África é importante. Putin tem planos para a África. Passam pela Wagner, mas não passam por Prigozhin. E a ida de Prigozhin à África veio alterar a condição. Porque o que é que foi Prigozhin fazer à África? Segurar os contratos da Wagner.
e, portanto, de alguma maneira, manter a Wagner no seu controlo, em vez de estar a Wagner dependente daquilo que são os financiamentos do Estado russo. Isto foi uma manobra, portanto, muito perigosa. Quais são as consequências? Bom, as consequências são que Wagner pode desaparecer. E pode desaparecer porque nós, nesta área muito cinzenta destes negócios, não há muitas personalidades que conheçam as pessoas certas. E, portanto, o desaparecimento de Prigozhin é o desaparecimento de um homem que sabia fazer a ligação entre aquilo, entre o dinheiro, entre as malas de dinheiro. Se havia 50 mil homens da Wagner para pagar, imaginemos a quantidade de dinheiro que era preciso circular mensalmente. E Prigozhin era o homem que, através deste universo de empresas, sabia fazer os contratos e circular o dinheiro. Zelensky está mais descansado, porque era um elemento muito perturbador, Prigozhin, sobretudo imprevisível. Putin perde um concorrente presidencial, perde o homem que o ameaçou diretamente e que lhe retirou prestígio e a confiança do sistema. A Polónia sente-se mais segura agora que ele desapareceu também da Bielorrússia. Os Estados Unidos também hão de ter ficado satisfeitos de Prigozhin ter desaparecido da África. Isto é, Prigozhin é como naqueles filmes do Hercule Poirot. Tinha muitos inimigos e a sua morte certamente que fará as delícias de muitos destes seus inimigos. Entretanto, e no périplo desta semana de Zelensky por vários países europeus, recebeu a confirmação da Dinamarca e dos Países Baixos da entrega dos F-16, enquanto de Washington chegava a autorização para que estas aeronaves pudessem ser entregues a Kiev. General, é desta que os F-16 vão mesmo chegar à Ucrânia? Pois parece que levantaram voo, os F-16 parece que levantaram voo. Demoraram uns meses. Demoraram uns meses para levantar o voo. Há três razões que recomendam o F-16. A primeira é que é um avião fiável. Foi fabricado em grandes quantidades. Existem, portanto, muitas aeronaves disponíveis. Por outro lado, um avião em final de vida. Isto é, os países estão a substituir o F-16 por outros aviões mais modernos, nomeadamente o F-35, e, portanto, os F-16 que ainda estão a voar estão imediatamente disponíveis para poderem ser entregues. Depois é um avião fácil de pilotar, e isto também é importante. É um avião muito intuitivo, com capacidade até de autocorreção para pequenos erros dos pilotos. Mas, para mim, talvez a parte mais importante é que tem já uma pegada, um sistema logístico a funcionar na Europa. Porque há muitos países que têm F-16. E, nesse sentido, é muito fácil alargar toda esta pegada de natureza logística para a Ucrânia. Isto é uma enorme vantagem para que um avião possa entrar em serviço. Porquê é que a Federação Russa está indisposta com este apoio? Bom, primeiro por questões militares, porque isto vai contestar a superioridade aérea local que a Federação Russa tinha até aqui. Depois, porque o F-16 vai trazer uma capacidade de apoio à manobra terrestre que até este momento não havia. Depois, por questões de natureza política. É que um sistema F-16 não é um sistema que seja entregue para cumprir uma missão de 6 meses. Quando eu entrego um sistema F-16 é por muitos anos. Por muitos anos. O que é que isto significa? Que o Ocidente continua disponível no longo prazo para continuar a apoiar a Ucrânia. E, neste sentido, também do ponto de vista da leitura política, isto indispõe Moscovo. E depois, porque há uma dúvida que se instala, é que não houve até agora uma única linha vermelha que o Ocidente não tivesse ultrapassado do ponto de vista dos equipamentos. Isto é... Discute-se muito, mas depois acaba por muito, mas acaba por se dar. Ora, como não apareceu essa linha vermelha, Moscovo desconfia que essa linha vermelha nunca aparecerá. Isto é, o Ocidente estará sempre disponível para incrementar o seu apoio tecnológico à Ucrânia. Isto é, portanto, muito importante e percebe-se bem o nervoso da Federação Russa. Entretanto, é preciso formar pilotos. Sim, isto ainda vai demorar, não é? E vai demorar o seu tempo, certamente. Esta semana tivemos acesso a um vídeo filmado no interior de uma fábrica de automóveis russa que de certa forma nos esclarece sobre os novos métodos de recrutamento que estão a ser implementados pelas autoridades. General, que análise faz disto? O que é que ficamos a saber através deste vídeo? Este vídeo é espetacular. Bom, ele foi filmado na cidade de Toliati, que é uma cidade na Rússia Ocidental, junto do rio Volga, e que se constitui hoje em dia como um dos grandes centros da indústria automóvel da Federação Russa. Isto é, há muitos trabalhadores disponíveis.
O que nós estávamos habituados até agora era ver os centros de recrutamento ou ações de rua em que as Forças Armadas russas tinham centros de recrutamento móveis, as pessoas iam informar-se e inscreviam-se aquelas que queriam. Mas essa técnica não está a resultar, porque as pessoas não aparecem nos centros de recrutamento e não se inscrevem. Então é preciso ir à procura das pessoas no sítio onde elas estão e de onde elas não podem fugir, as fábricas. Portanto, neste momento, o recrutamento está a ser feito no ambiente de trabalho, quando as pessoas inesperadamente são reunidas, surpreendidas e têm que ouvir as mensagens e os discursos até ao final, antes de dizerem se querem inscrever ou não. Bom, o que é que nós ficámos a saber muita coisa por este vídeo. Este vídeo foi muito esclarecedor. A cidade tem 700 mil habitantes. Ora, são impostos, ficámos a saber, a pessoa o recrutador afirma que a cidade tem que dar 2.000 combatentes. 2.000 combatentes. Isto é um número relativamente grande. E depois diz assim, ainda só temos 250. Significa tem que ir a muitas fábricas. Tem que ir a muitas fábricas, só tem 250 ainda. E mais, só temos um mês para chegar aos 2.000. Isto é preciso ainda recrutar montanhas de pessoas. Ora, depois vêm as ameaças. Se não o fizermos, isto é, se não conseguirmos chegar aos 2.000, o centro de recrutamento vai emitir as ordens e vai tornar-se obrigatório. Claro. E depois, os dois elementos importantes disto é que isto é uma grande oportunidade se quiserem melhorar as suas condições, as vossas condições financeiras. Segunda, se tiverem problemas com a justiça, esta é uma forma de limparem os vossos problemas com a justiça. O que significa que a Federação Russa continua a apostar num modelo de recrutamento que poupa as elites. Vai à procura de pessoas pobres, com dificuldades financeiras e pessoas que tenham problemas com a justiça. E, portanto, toda esta filosofia da Rússia, da mãe Rússia, do patriotismo, etc., depois, no final, na prática, o que eles querem é gente pobre, com dificuldades financeiras, que tenha problemas com a justiça e, portanto, aquilo que são os pobres e os excluídos da Rússia são os que estão a combater na Ucrânia. Vamos à nossa cortina de fumo. As redes sociais da Federação Russa admitem que um helicóptero de combate se perdeu no interior da Rússia e que terá pousado em Poltava, na Ucrânia, também no interior. General Arno Moreira, é mesmo credível que um helicóptero militar se perca desta maneira e que acabe por pousar em solo ucraniano? Que cortina de fumo é esta? Pois não é nada credível. Já está com a vontade de rir. Já estou, porque não é nada credível. Quer dizer, um helicóptero se possa perder momentaneamente, pronto, podemos admitir por falta de experiência do piloto, etc. Mas que ele se perca durante 300 km e que voe em voo muito baixinho, 300 km até pousar no interior da Ucrânia, isto já não é credível. Bom, no cockpit do helicóptero, as fotografias tiradas mostram um equipamento que não devia estar lá. É um Garmin, destes que se compram na Amazon e que tem, portanto, as coordenadas, tem as orientações, este equipamento não devia estar dentro de um Mi-8. Alguém, ou o piloto, ou alguém lhe deu um equipamento que lhe permitisse navegar dentro do território da Ucrânia para chegar a Poltava. Isto é, trata-se de uma manobra provavelmente feita pelos próprios serviços de intelligence da Ucrânia, que convenceram um determinado piloto que há de ter mostrado o seu descontentamento por uma outra razão qualquer e lhe forneceram os meios para que ele, em segurança, pudesse fugir da Federação Russa trazendo um helicóptero. Isto é, não apenas ganharam um prisioneiro de guerra, como ganharam um helicóptero de combate, um Mi-8. Não? E parece que o Mi-8 trazia também peças excelentes para os Su-27. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário que se consiga hoje em dia não apenas que as pessoas, de alguma maneira, possam desertar, mas que tragam consigo um conjunto de equipamentos muito relevantes para a própria Ucrânia.
Esta semana colocamos o nosso ponto de mira sobre o bombardeiro Tupolev 22. General, como é que um drone ucraniano afugenta bombardeiros estratégicos? Isto é guerra assimétrica no seu esplendor. Exatamente, essa expressão é muito feliz, porque na verdade não está prevista em manual nenhum que uma base estratégica preparada para a guerra nuclear, desenvolvida durante a Guerra Fria, armada com bombardeiros estratégicos, de repente tenham que fugir todos os bombardeiros estratégicos por causa da ameaça de um drone. Isto é o expoente máximo da guerra assimétrica. Ainda por cima, isto é conduzido na grande profundidade da Federação Russa, o que significa que a Ucrânia começa a desenvolver um conjunto de capacidades que são preocupantes até para os sistemas estratégicos da Federação. Como é que a Ucrânia descobriu isto? Bom, é que nós tivemos, entretanto, acesso a um conjunto de imagens de open source intelligence que mostram que empresas como, por exemplo, a Planet Labs, que são empresas civis, têm fotografias sobre as bases aéreas estratégicas da Federação Russa com muito poucos dias de antecedência. Isto é, as fotografias disponíveis são de 3 ou 4 dias antes do ataque. Isto é, no dia 16 de agosto, já os ucranianos sabiam, através das fontes abertas de intelligence, qual era o posicionamento exato de cada um dos Tupolev 22 dentro da base. Isto é, hoje em dia, as open source intelligence são tão importantes que com poucos dias de antecedência é possível confirmar a presença ou não presença em determinados locais de bombardeiros estratégicos. E, portanto, este é um dos grandes exemplos daquilo que é o potencial de combate de um drone hoje em dia. Ele, na verdade, perturba seriamente os equilíbrios e todas aquelas noções que nós dávamos como adquiridas de que uma base aérea estratégica está super protegida e imune a qualquer interferência exterior. General Arno Moreira, chegamos ao fim de mais um Domínio da Guerra. Para a semana a mais. É sempre um gosto. Até lá. Bom fim de semana. Um bom fim de semana a todos.